Agora eu vou passar para o nosso craque investigativo, que é o Arthur Garcia, que inclusive fez contato hoje com algumas autoridades do Tribunal de Justiça. Arthur, me perdoe por eu prolongar, assim como você, eu estava ontem assistindo essa sessão do Tribunal de Justiça e infelizmente não veio a decisão ontem, mais dias de sofrimento para o povo cuiabano. Bem-vindo, Arthur. Valeu, Pop. Infelizmente, a novela continua, né? Muito bom dia a você, bom dia a todos. Ontem acompanhamos essa sessão especial aí do órgão do Tribunal de Justiça, né? Ela durou pouco mais de 2 horas e 40 minutos, onde deu início com o relator, o desembargador Orlando Perry, ele lendo um pouco da decisão dele, que é exatamente a decisão e o voto. E que chama a atenção que nesse relatório que ele leu ontem, Pop, ele acabou dizendo que ele encaminhou para todos os desembargadores, para todos, para os 12 que ali estavam junto com ele, para que pudessem ter acesso no dia anterior e que naquela data de ontem a fundamentação que ele sustentou pudesse ter levado em consideração. Pois bem, o que ele narra ali é algo diferente do que a gente já está acostumado. Você disse aí que estamos constantemente acompanhando as situações nas unidades de saúde com pacientes, da dificuldade de medicamento e atendimento. Só que o que ele relata ali é uma coisa que nós nunca tivemos acesso, que foram relatos de médicos, de profissionais que estão na ponta, que quando precisavam de medicamentos, eles solicitavam e não conseguiam. Ele acabou lendo relatos de 3 médicos e um deles disse que perdeu o paciente por falta de medicamento. E medicamento, Pop, que custava menos de R$30, que eu pesquisei hoje pela manhã. Um desses relatos que o Dr. Orlando Perry acabou mencionando, trata-se de uma médica que disse que infelizmente não conseguiu salvar a vida de uma criança por falta desse medicamento. Então você imagina a situação hoje do familiar que teve um ente perdido dentro de uma unidade de saúde de Cuiabá, com a informação de que, olha, teu filho infelizmente morreu proveniente de tal doença. E sabendo que hoje que não sabe se essa criança seria daquela pessoa, mas sabendo que pode ter sido a sua filha ou o seu filho vítima daquela falta de medicamento na unidade de saúde, é constrangedor. Então, o que ele fez ali foi apresentar com provas do que vem acontecendo, lembrando que essa intervenção ela se deu quando até então não acontecia as situações de concurso público na área da saúde. Tanto é que ele ontem relatou que esse concurso só foi realizado agora, há poucos dias, há 5 dias ainda nesse mês. Por quê? Porque foi feito ainda sem a solicitação desse concurso de médicos, cirurgiões e nem de clínicos gerais, o que chama atenção, sendo que essas categorias são as principais a serem utilizadas hoje nas unidades de saúde. Ele lembrou também que a falta desse profissional, ela requer com que eles acabam utilizando, através da Prefeitura de Cuiabá, uma espécie de contrato com empresas privadas. Eu até quando estive semana passada na UPA Moral do Ouro, Pop, chamou a atenção, quando eu fui ali verificar o nome do profissional, do médico, não tinha apenas o nome de uma empresa LG. Então, ou seja, qual é o interesse de que eles realizem a contratação de empresas para fornecer esse profissional e não realizar um concurso público para que esses profissionais possam atender a demanda e atender a população? Então, infelizmente, ontem 4 desembargadores acabaram votando favorável à intervenção e o restante pediu vista, a grande maioria, mas desses 4 ainda, Pop, tem 2 ainda que pediu apreciação, pode ser ainda que eles revertam o voto. O prazo que é para que aconteça uma nova audiência aí depende de 20 a 30 dias ainda da apreciação, porque algum dos desembargadores disse que era muito delicado analisar todas as informações e por isso pediu um tempo ali para analisar. Agora, ouvindo, Pop, o que o desembargador Orlando Perry relatava ali, qualquer pessoa, assim como a própria desembargadora, a doutora Maria Herotildes, ela conseguiu ali entender da gravidade da situação. E quem teve acesso um dia antes do relatório do desembargador Orlando Perry, não precisava de mais 20 ou 30 dias, eu creio, para analisar. Eu acho que ali já dava para ter a clara certeza de que poderia sim fazer a intervenção. A intervenção é essa que é muito importante. Por quê? Porque, infelizmente, hoje nós sabemos as dificuldades que temos aí nas unidades de saúde. Quando foi feita a intervenção ainda agora, há poucos meses, sabe-se que nessa intervenção foi comprovado mais informações que, infelizmente, corrobora com os desvios de recursos da unidade de saúde e, principalmente, com o que estamos acompanhando, Pop, com a falta de medicamento. Então é lamentável, o que nós acompanhamos ontem, o que nós vimos naquela audiência, infelizmente, é de revoltar. Porque nós acompanhamos a situação da população nas unidades de saúde, sabemos da dificuldade. Agora, o porquê que não resolve? Se dinheiro tem, se milhões estão sendo empenhados na saúde e nada disso reverte para a população.
Então é lamentável, Pop. Então vamos esperar que essa novela tenha um fim e que, independente se vá para a intervenção do Estado ou não, eu acho que agora é unir forças, independente disso. Se o Estado tem a prerrogativa de apenas esperar a intervenção para auxiliar, que possa, nesse momento, o secretário Gilberto Figueiredo auxiliar de alguma forma para sanar esse problema. Porque ouvir o que ele disse ontem, de que uma criança perdeu a vida por falta de medicamento, Pop, é lamentável. Eu espero que isso não possa acontecer novamente, porque, infelizmente, se acontecer, aquele cidadão que tem seu filho dentro da unidade, ele não vai saber ali que, infelizmente, seu filho morreu por decorrência de tal doença, e sim por falta de medicamento. É com você aí, Pop. Isso é próximo de um desabafo de um jornalista que é escalado quase que todos os dias para ir ouvir as reclamações que chegam com ausência de estrutura. O Arthur deu um desabafo. Assistiu ontem a sessão. Nós, ou pelo menos eu, não tenho poder intelectual para discutir de igual para igual com o desembargador. Todos são muito mais preparados, até uma experiência de vida. E não é esse o nosso propósito, jamais. Não, e é interessante, Pop, ontem, ainda na fala do desembargador Orlando Perry, ele acabou dizendo o seguinte, que acreditou sim que o próprio prefeito Emanuel Pinheiro está realizando algumas boas ações, tentando melhorar. Só que aí, na sequência, ele acabou usando um termo, um ditado muito conhecido que no inferno está cheio, né, tipo dessas pessoas que querem melhorar algo. Então foi uma fala muito forte dele nesse momento, porque ele foi muito enfático em dizer, principalmente no relatório dele, das comprovações desses desvios, dos medicamentos, das faltas de medicamentos e própria falta desse medicamento que não tinha nas unidades de saúde, se viu lá no CEDMIC, que é o Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos de Cuiabá, que estavam vencidos. Então, ou seja, se tinha medicamento lá e venceu e não foi fornecido nos hospitais, né, por que então? Qual que é o motivo disso? E quando ele ainda disse sobre a questão desses profissionais que relataram ali nessas oitivas das dificuldades que é de não ter medicamento para os pacientes, muitos desses médicos, Pop, falaram o seguinte, que passavam as receitas para um familiar ter que comprar. E isso é um erro grave na medicina ainda. Mesmo sabendo que poderiam incorrer em alguma transgressão disciplinar, eles tinham que fazer isso para conseguir ali medicar o seu paciente. Então, quando... Eu preciso falar isso aqui, é muito importante para quem está nos vendo nesse momento. Se tem algum familiar internado em alguma unidade de saúde, eu peço encarecidamente, não se revolte com o médico, não. Por favor, eu te peço muito isso, Pop, porque o que eu observei ontem dessas informações que o desembargador passou, os médicos, eles fazem tudo para conseguir ali sanar e salvar uma vida. Só que, infelizmente, foge ali da alçada deles. Então, infelizmente, nós não conseguimos ter entrevista ali com esses profissionais. Eles pedem para não falar. E muitas das vezes, quando nos passam a denúncia, passam com medo, principalmente de represálias. Então, quando ouço e vi ali exatamente o que foi falado desses profissionais, eu vi que eles fazem tudo sim para salvar uma vida. Só que, infelizmente, a ineficiência da Prefeitura e da Secretaria de Saúde, nós comprovamos aí com a falta disso, infelizmente, pessoas morrendo.